No Papo de Redação hoje, o assunto é com o presidente da Associação dos Engenheiros do município de Sertãozinho. O Claudemir Daniel está aqui conosco e nós vamos falar sobre expansão urbana. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Como vai? Bem, graças a Deus. Tudo jóia, boa tarde a você. Boa tarde. Prazer recebê-lo mais uma vez. Você foi reconduzido à presidência, né, da Associação dos Engenheiros. Foi no segundo mandato até finalzinho de 2014, dezembro de 2014. Logo que você foi eleito, não deu pra gente se falar que você estava com o nenê lá no hospital, né? Agora tá tudo bem. Graças a Deus tá sofrendo um pouquinho com o tempo seco, mas tá dentro do normal, graças a Deus. Bom, Claudemir, você é engenheiro civil, eu gostaria de falar sobre expansão urbana. Onde vai parar? Onde a cidade vai parar? Não, falou, parar mesmo o limite do município, é o limite da divisa de municípios mesmo, né? O que altera hoje, o que limita hoje são a divisão do perímetro urbano. Os limites do perímetro urbano. Não tem um freio? Não tem. O freio mesmo legal é o perímetro urbano. Mas esse perímetro urbano vai sendo alterado conforme a necessidade de expansão dessa malha urbana, outras áreas de interesse social, de interesse de loteadores. Aí então faz essa solicitação e esse perímetro é alterado. O limite mesmo é a divisa de município. O que proporciona esse interesse de expansão urbana, de novos loteamentos, novos lotes? Qual que é o combustível para isso? Bom, o combustível é o próprio desenvolvimento do município. Tá? Se o município vai bem, graças a Deus Sertãozinho passou por uns apertos, mas na média ainda tem uma renda per capita razoável. E então, quanto mais gente quer trabalhar aqui, mais gente entra no mercado de trabalho, todo mundo quer morar. O próprio incentivo do governo com os programas de financiamento da Caixa Econômica Federal, o Minha Casa Minha Vida principalmente, aumentou muito a demanda por novas áreas, principalmente a área de moradias mais econômicas. Qual que é a procura maior? Lotes mais baratos, lotes mais caros? Com certeza são lotes mais baratos, porque você tem a parcela de população que precisa de uma moradia lá nessas áreas são menores. Tanto é porque você vê o crescimento para a zona norte da cidade lá em relação à zona sul. Então é muito maior para aqueles outros lá, para o lado da zona norte. Mas depende muito de como é comercializado isso. A parcela, da forma que você vai vender esse loteamento, da estrutura que você oferece lá para... A economia seria um freio para isso? A economia, com certeza, é um termômetro. Economia e a disponibilidade de crédito, né? Se você tem uma economia que está crescendo, mas você não tem disponibilidade de crédito, com certeza esse mercado vai retrair. Se você tem uma disponibilidade de crédito maior, economia crescente, com certeza você tem uma expansão e uma procura maior. O senhor, como presidente da Associação de Engenheiros, engenheiro civil, pode nos explicar, qualquer cidadão que tem um sítio, uma terra, ele pode loteá-la? Pode, só que ele tem que passar por alguns procedimentos. Primeira coisa, tem que ver se a gleba que ele está querendo lotear, ela está a que ponto do perímetro urbano. Primeiro passo, ele tem que estar dentro do perímetro urbano para poder ser loteado. Se não está, tem que se adequar. Se não está, tem que ser adequado. Não quer dizer dentro do perímetro urbano, não é na malha urbana, não é essa malha urbana. Se tiver é mais fácil, mas isso não quer dizer que ele está ali. Mas dentro do perímetro urbano, que é um traçado determinado por lei, que engloba qualquer área de crescimento da cidade até onde você vai lotear. Se ele estiver lá dentro, segundo passo, ele vai ter que entrar em contato com a prefeitura e pedir uma certidão de diretrizes urbanas, onde vai ser informado quais são as diretrizes, o que ele vai ter que apresentar no loteamento lá, incluir qual é o traçado, diretriz viária, o traçado, onde ele vai lançar galeria de águas pluviais, ponto de interligação de esgoto, áreas verdes e entre outras coisas que a prefeitura vai exigir. E dentro disso ele trabalha com o projeto e depois submete à prefeitura. A prefeitura é o primeiro passo. Aprovou na prefeitura, aí sucede, vai para São Paulo, no GRAPROAB, onde vai passar pela CETESB, CPFL, daí outros órgãos lá que vão fazer toda a avaliação e depois devolve, ou com pedido de exigência ou com loteamento aprovado, para aí só depois ele poder comercializar. Daniel, em relação aos lotes, aos loteamentos, como que é feito a medição ou
os parâmetros financeiros e custo de cada um desses terrenos? Como que o loteador ele lança um lote ou um loteamento valor X ou valor Y? O custo do empreendimento é fácil a gente determinar. O valor de mercado que é difícil, que aí vai na parte do próprio corretor, uma avaliação imobiliária, aí depende mais do mercado que o loteador, a pesquisa de mercado que o loteador faz. O custo é simples, é o custo da terra, mais o valor dos projetos que ele vai gastar, mais o custo da infraestrutura. Feito isso, divide pelo número de lotes, você tem o custo dos lotes. Tá? Importante também saber que não é porque você tem uma área de X hectare lá que 100% você vai poder aproveitar dela para lotear. Não, você aproveita em média, no mínimo 35% você perde, mas dependendo dos corpos d'água, do que tem na terra, você pode perder até mais de 50% entre área verde, arruamento, área institucional. Quer dizer que tudo fica por conta do loteador, o município não entra com essa parte de infraestrutura? Não, o município não, é tudo por conta do loteador, e é assim que tem que ser, né? Daniel, e nessas áreas verdes a gente tem percebido na cidade alguns pontos que são criadas as áreas verdes, né? O loteador ele deixa uma área, planta as árvores ali por exigência do próprio projeto e depois essas árvores vão crescer e ali não é nem praça, nem floresta, é uma área verde dentro da cidade, mas que atrai insetos, bichos, à noite é escuro, fica de difícil visibilidade de um lado para o outro. Como você, como engenheiro e presidente da associação, avalia essas áreas verdes que são criadas nos loteamentos? Hoje da forma que é a legislação atual, não permite muito os loteadores de fugir desse tipo de situação. A forma que está sendo tratado está praticamente obrigando a criar pequenos nichos, núcleos de florestas, de florestamento florestal, da mesma forma que tem que fazer na zona rural, para a recuperação de uma área florestal, você tem que fazer dentro da área verde do município. Eu, particularmente, não concordo com isso, porque eu acho que a área dentro do município, a área verde, ela tem que ter aquela função social dela, deixar o município ir lá, visitar, mais utilização como parque, não como floresta, porque uma floresta aberta, o risco de se aumentar a violência, de consumo de droga, eu acho muito grande. Sem contar, na minha opinião, os riscos ambientais, que é você começar a atrair animais, insetos que deveriam ficar na zona rural, para dentro do município. Tá? Como você tem alguns núcleos de floresta ali dentro, às vezes você tem pequenos animais, alguma coisa que vai ficar ali. Onde você começa, se você tem só um determinado tipo de grupo e você não tem o predador dele, você começa a ter algumas pragas que não deveriam estar ali. Sem contar o risco de atropelamento de animais por conta do próprio arruamento que tem, do próprio sistema viário do loteamento. E qual seria a solução? O fechamento dessas áreas? É difícil a solução, porque você não pode fechar. Eu acredito que você não pode fechar por conta de ser uma área verde do município. Tá? Opinião minha, eu acho que deveria ser feito para na criação da área verde, de ser definido o projeto, o que vai ser aquela área verde? Vai ser um parque? Define-se o projeto, o traçado e se faça a recuperação dessas áreas dentro do próprio, já determinada dentro do projeto. Mas isso é opinião minha, eu acho que o número de árvore poderia ser menor, mas, volto a dizer, isso é opinião minha. A legislação atual não permite isso. Ela vê a quantidade, né? Tem que plantar 100 árvores, eles plantam 100 árvores. Espaçamento. Né? Existem algumas tendências de o pessoal tentar alterar isso, mas até então é dessa forma que é feito. A Associação de Engenheiros tem quantos filiados? Em torno de 100 associados, entre engenheiros, arquitetos e agrônomos. E a associação ela dá algum amparo legal, algum amparo jurídico para os engenheiros, quando necessário? Não, o que a gente dá, assim, a gente não tem estrutura para fornecer um amparo legal. O que tem, a associação ela é filiada a uma federação, e essa federação tem um suporte jurídico onde a gente pode, pelo menos, esclarecer algumas dúvidas, mas suporte legal, não. Sem associados não dá estrutura para... Onde fica a engenharia, essa associação? A associação fica na Expedicionário Leles, 1618. 1618. Telefone de contato? 3947-6406.
6406, 3947-6406. Projetos sociais são realizados pela associação? Ainda não. A gente tem alguns projetos, até para tentar implantar a assistência técnica gratuita, como foi feita a lei federal, só que depende de uma criação de um fundo, que depende da contrapartida do município, governo estadual, e você sabe que quando depende de recurso externo é mais complicado. Mas a função social ainda não... O trabalho social, a associação ainda não tem. Qual o prazer? O porquê você se colocou presidente da associação? Qual o objetivo? Olha, o objetivo principal é a gente buscar a valorização profissional. Tá? Porque você pega a época dos anos 80, finalzinho dos anos 80, 90, que a profissão de engenharia, a arquitetura, estava muito desvalorizada. Muito desvalorizada. Tanto é que você tem pessoal profissionais, excelentes profissionais, que deixaram a profissão. Foram trabalhar no comércio, padaria, uma série de outras coisas que deixaram, porque não compensava. Não compensava. Então, o próprio CREA veio num trabalho, e graças a Deus o crescimento do Brasil também veio com isso, veio buscar a valorização profissional. Então, uma forma de se conseguir isso é você criar uma associação e, através dela, começar a fazer alguns trabalhos, atuar junto à prefeitura, atuar junto à sociedade, para conseguir essa valorização profissional. Qualquer construção precisa ter o acompanhamento de um engenheiro? Engenheiro ou um arquiteto, isso é... Ou um arquiteto? Ou um arquiteto. Tá? Sem isso não pode construir? Não pode construir. Até ontem teve a explicação na Câmara, a demonstração sobre o geoprocessamento, e lá foi identificado que tem várias construções ali que está cobrando só o terreno na prefeitura e isso não estava cadastrado. Da mesma forma que isso foi feito lá, isso mostra uma deficiência muito grande de fiscalização, pois tem construção, muitas delas, algumas têm projeto, mas não foi pedido a BITS, mas uma boa parte dela, a construção foi feita, tem responsável legal, não tem acompanhamento técnico, não tem nada. Então, além de ser um problema fiscal para o município, é um risco muito grande de você fazer uma construção sem um acompanhamento técnico. E pode acontecer o que acontece que graças a Deus aqui em Sertãozinho a gente não tem áreas de problemas de solo colapsível, de áreas de risco como tem no Rio de Janeiro. Mas uma construção sem acompanhamento técnico, sem um projeto preventivo, o risco dela colapsar e acontecer um acidente é muito grande. Tá certo, Claudemir. Muito obrigado pela sua visita como presidente da Associação de Engenheiros do município de Sertãozinho. Obrigado aí, né? E a gente fica na expectativa que as pessoas realmente usem da legislação, usem os engenheiros para evitar problemas, né? Porque nós sabemos que uma construção mal feita, mal calculada, pode provocar inclusive a morte de pessoas. Muito obrigado pela visita, viu? Obrigado, eu que agradeço e sempre à disposição. O Claudemir Daniel, filho do Almir Daniel, esteve conosco aqui, ele é o presidente da Associação dos Engenheiros na cidade de Sertãozinho, aqui no Papo de Redação pela STZ.